Fala turma, seguinte, nós estamos indo rumo a Araçatuba. Tô com meu sócio Lucas aqui, a gente vai fazer uma visita comercial ali para um cliente. A gente está trocando uma ideia aqui no carro um pouquinho, falando sobre tendências da economia, como a economia funciona, como é que é o emocional das pessoas, por que elas compram e também o porquê elas não compram. É um vlog mais dinâmico, não é com tanto conteúdo assim prático, mas acho que será de grande valia aí para vocês. Fechou? Tamo junto, é nóis, fica com o vlog. Quando você contrata uma prestação de serviço, no final das contas você está estabelecendo uma relação de confiança. Óbvio, você vai ter todos os critérios, você vai analisar, você vai ver a entrega que o cara vai fazer, o escopo do produto, do serviço, mas no final das contas a decisão vai ser a confiança. E não tem como falar outra coisa, tem que ser sincero. É a relação de confiança. Então, cara, se você fecha o contrato, não tem confiança, vai dar problema. É igual posição de liderança mesmo. Quando você contrata alguém para posição de liderança dentro da sua empresa, nunca é pela técnica, é sempre pelo fator confiança que você coloca o cara lá. Prestação de serviço, óbvio, é pela técnica também, né? Que você vai contratar, você está contratando pela técnica, mas tem que ter o fator confiança em todas as relações. Se você não tem confiança, cara, você pode ter a melhor entrega de serviço, você nunca vai estar satisfeito. Mas não é verdade? Tudo que você faz no final das contas é porque você estabeleceu uma relação de confiança com o cara. O cara nunca contrata alguém ou faz alguma coisa porque nossa, porque eu vi você parece ser muito bom, não sei o que lá. Sim, é um dos fatores, mas... Cara, mas isso entra no mesmo tópico que eu falei com você em relação à Aline lá, de você deixar de comprar alguma coisa pelo atendimento que a empresa te presta. Na verdade, aquilo é outra palavra para você falar de confiança também, porque você vai querendo ou não, você não vai gostar de como a pessoa te trata, você não vai confiar nela, e apesar dela ter um produto bom, um preço bom, ser o que você precisa, você não vai comprar. E aí talvez você compre de outra pessoa que presta um serviço pior, com um preço pior, só que você confia mais, né? Sim. E não adianta chorar, que é isso, é verdade nua e crua. Outra babaquice é esse negócio de inteligência artificial que vai substituir o ser humano. Não vai, Pedro. É uma coisa que... Nossa, esses dias eu vi lá. Aí, a W pegou e falou... Não é porque é a minha profissão, né? Mas ela pegou e o cara questionou assim: o advogado não vai existir mais advogado? Vai perder a profissão? Falou assim, vai, a IA vai substituir. Cara, não vai substituir. Não tem como substituir. A gente vai num lugar bonito, igual o Beef Company, Prudente, né? Que tem poltrona bonita, tem gente bonita, tem gente bem arrumada, tem carne boa, tem comida boa. E a gente tende a agregar mais valor pro lugar, né? Sim. Então você paga um preço interessante e a maioria das pessoas, elas ficariam felizes de pagar aquele preço porque a comida é boa. Só que tem a outra parcela de pessoas, igual você falou, que são as pessoas que já, sei lá, poderia ser R$20 a comida, que ela ia falar que estava caro, porque o ambiente ele traz essa sensação de ser caro, né, de coisa cara. Sim. Enquanto, por exemplo, se você for num McDonald's da vida... tá falando do mesmo público. É, o mesmo público. O mesmo público que acessa, não tá falando de um público que não acessaria. Não, mesmo público. E aí, por exemplo, se você for num McDonald's, o McDonald's, ele, antigamente mais, mas ele ainda traz uma sensação de uma comida barata, né? Que não tem tanta qualidade. E aí você paga um preço, às vezes, semelhante ao que você pagaria numa churrascaria premium, assim, num prato, sei lá, modesto. O mesmo preço, ou você vai no shopping, você pega o mesmo preço numa comida ruim, só que por ela te trazer uma sensação de ser uma comida barata, ou você, a maioria das pessoas pensaria, né? Pelo menos eu pensaria que eu paguei muito caro nela, ou você pagaria caro, só que feliz porque você acha que você se enquadra mais naquele perfil de comida barata. Ou seja, você paga o mesmo preço que você pagaria em lugares melhores, premium, entre aspas, só que às vezes, talvez por uma questão emocional, psicológica, você
sinta que está sendo mais justo pagar pelo que é barato, pela sua condição como pessoa, né? Sendo que você poderia pagar o mesmo tanto numa... Né? Exatamente. Aí você entra naquilo de que a economia ela é meio que emocional, né? Comportamental. É, comportamental, exato. É isso aí. É como o mercado, a economia comportamental, porque como o mercado reage, né? Ó, mais um peixe morto. Tanto é que quando você vai estudar economia, você não estuda apenas métricas, matemática, estatística, óbvio que você estuda isso, né? Mas você estuda, tem um conteúdo grande de história. Mas eu acho que é por isso que o pessoal bate tanto, por exemplo, o cara vai fazer, igual você fala, né? O cara vai fazer uma reunião comercial de boné ou de camisetão oversized. Percepção. Ele traz uma percepção, e é aquilo que o cara fala. Esses dias eu vi um vídeo sobre isso. O cara, acho que são, sei lá, os 5 ou 15 primeiros segundos da reunião comercial que conta, porque vai ser a hora que o cara vai bater o olho em você e vai tirar a conclusão dele do que você tá, o que ele vê, o que você tá vestindo. Ele consegue ver só o seu visual, só isso que ele consegue ver, né? Não, lógico que a gente não pode olhar só pra aparência. Só que ela ajuda muito, ela contribui bastante. Aquela vez que o cara foi lá, acessou a reunião de boné lá com a gente. Cara, pra mim aquilo lá tava evidente que, cara, eu não tô nem aí pra sua empresa. Ou ele quis mostrar que o que ele entregava era suficiente, mas tudo bem, é suficiente, mas só que... Eu não sei se ele quis passar que, tipo assim, ele tava num nível acima, que ele não tinha mais que se importar com isso. Eu acho que sim. Pra, tipo, mostrar, tipo assim, eu sou meio que foda, então eu não me importo com a vestimenta, porque eu não preciso disso pra vender, já tenho dinheiro. Mas às vezes ele trouxe uma sensação de, tipo assim, cara, meu serviço não vale o que eu me vista bem. Então. Tá ligado? Meu trabalho não é bom o suficiente pra que eu tenha que vestir, sei lá, uma polo ou uma camisa social pra vender pra você. No final das contas, cara... Não, tudo bem, não vale de nada mesmo, assim, sabe? É porque a nossa realidade, a nossa sociedade hoje, ela tem essa percepção. É aquela coisa, né? O Homem e os Símbolos, inclusive eu preciso comprar esse livro. Vai cair a câmera, segura ali. Inclusive eu preciso comprar esse livro. O Homem Simples? O Homem e os Símbolos. E os símbolos. É. Porque a humanidade, ela tem símbolos, né? Ela vive de símbolos, de representações. Sim. Que é legal, a questão dos símbolos. O cara tá me explicando, achei muito interessante. Essa questão aí toda de ET e tudo mais, né? Acho bizarro isso. Eu não levo muito a sério, não. Por exemplo, esse negócio, igual mostrar lá, disco voador e tal. Isso aí pra mim é uma criação de Hollywood, sabe? Sei. Tem como. E aí, se você for pro campo espiritual, eu não acredito que haja meio de transporte para isso. Eu acho que o próprio espírito ele consegue pagar, né? Ele não precisaria estar num disco voador. Não consigo imaginar isso. Pra mim é loucura. Mas o que acontece? Parece que lá atrás, uma pessoa, nos tempos antigos, uma pessoa viu algo no sentido de não a nave, né? Lá dos alienígenas, mas alguém como se fosse alienígena, mas não era alienígena na época. Era o que? Demônio? Foi tratado como espírito demoníaco, né? Ah, sim. Aí olha a importância do símbolo. Aí o que as pessoas começaram a fazer? Esvaziou esse símbolo de que poderia ser um espírito maligno e substituiu, esvaziou, tipo assim, não existe isso. Aí começaram a desenhar a mídia, tanto é que os desenhos que você assiste e tudo mais, constrói toda a sua narrativa, né? Sim. Pensamento. Sim. E aí esvaziaram aquilo lá e substituíram como alienígena, nave, essas coisas, entendeu? Tanto é que daí foi divulgado, teve desenho, tem filme, tem aquilo, aí incute na sua cabeça. Mas intencional. Intencional. E por quê? Pra abafar demônios, religiosidade? Não sei qual que foi, ou pra vender mesmo, só pra vender. Comércio, né? É. Não dá pra você vender uma pelúcia de demônio, né?
Aí é aquela coisa, você esvazia o símbolo, né? Curioso, hein? Eu quero ler esse livro aí também. Tava até na minha... Mas, cara, o Rodolfo, ele falou a mesma coisa pra mim do inglês. Pra você não traduzir as coisas literalmente, porque as palavras são símbolos. As coisas são símbolos. Então o que você fala, às vezes, traduzindo literalmente, não faz sentido, mas a simbologia... A entende muito essa questão. Muito louco isso, né, cara? É símbolo, gente, símbolo de representação. Fala, galera, um breve aprofundamento do que a gente estava falando até agora. A gente sempre fala bastante sobre percepção de valor quando a gente fala de vendas. Vendas nada mais é do que você agregar valor de um produto para uma pessoa, tá? Por exemplo, esse relógio aqui, esse relógio era o relógio do meu falecido pai, ele faleceu tem 6 anos, e ele é um relógio que, pra mim, o valor dele é... Não sei nem qual é a palavra, é um valor, não existe valor pra ele, é um valor inatingível. O valor desse relógio aqui é inatingível pra mim. Por quê? Porque era o relógio que o meu pai utilizava e foi o que eu herdei dele aí, uma das coisas que eu herdei dele depois que ele faleceu, né? Por que eu falo isso? Porque o preço desse relógio vai variar entre R$1.000 a R$1.500, tá? Eu venderia esse relógio por R$10.000? Não venderia, tá? Esse é um relógio que nem se você me oferecesse talvez R$1 milhão eu não te venderia esse relógio. Porque ele carrega um valor totalmente diferente do que o preço que ele tinha quando ele tava numa vitrine. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente vê valor em coisas que fazem com que o preço dela, por mais alto que seja ou mais baixo que seja muito mais confortável aos nossos olhos. Por exemplo, eu e o Lucas, a gente acabou de parar aqui, a gente tava indo numa churrascaria muito boa, a gente pediu um bife ancho ali, com batata frita, feijão e tudo mais, e, pô, era caro, era um ambiente caro, não era um ambiente barato. Mas o ambiente em si, ele trazia uma percepção de valor muito alta. Todos os funcionários de camisa social padronizados, uma conduta padronizada, eles vinham, te serviam, tinham um contato ali, pô, de 5 minutos mais ou menos alguém chegava e perguntava, tudo bem, você estava no ponto. Eles tinham uma atenção muito grande no ponto da carne. Ou seja, a gente pagou o preço da refeição feliz, porque não é um negócio que custou valor pra gente, entendeu? Porque a experiência que a gente teve foi alta. Isso que eu quis dizer. Então, quando a gente vai numa beef company da vida, que é um ambiente um pouco maior, um nível um pouquinho maior, a gente vê valor em comer lá pelo ambiente, pelo acesso, pelas pessoas, né? Por como você tá lá. Agora, por exemplo, se eu for num lanche da esquina, vamos botar que eu vou no Beef Company e paguei R$100 o prato. Eu vou no lanche da esquina e pago R$100 o lanche. O que é mais barato pra mim? É muito mais barato, apesar do preço ser o mesmo, eu tenho no Beef Company, porque a experiência foi muito maior. Só que isso aí tá ligado também a uma ideia de pertencimento. O quanto você sente que você pertence a um lugar, né? Isso também tem a ver com vendas. Se você, igual, eu tenho uns colegas que foram no Beef Company e falaram assim, cara, é muito caro pra gente, não tem como a gente vir aqui. Só que eles vão no shopping, vão no McDonald's, que cá entre nós é um lixo, McDonald's de shopping, é uma comida ruim pra caramba. Eles acabam pagando o mesmo preço, R$100 em algum combo, em alguma coisa que vai somando, né, óbvio ali, pagam o mesmo preço de uma comida ruim, num shopping, que também não é um ambiente tão agradável. Então, assim, qualquer percepção de valor, às vezes as pessoas elas se veem num grau de inferioridade, e esse grau de inferioridade faz com que as pessoas elas aceitem pagar o mesmo tanto que elas pagariam num grau muito maior, por elas sentirem que elas não estão aptas. Agora existe também o inverso contrário, que é onde a gente se encaixa um pouco melhor, acredito, que a gente vê valor nas coisas e pagar, e ficar com raiva de pagar caro em coisa que é ruim, e ficar feliz de pagar caro em coisa que é boa. Isso é uma percepção muito bacana, e é bom pra gente entender também que toda a economia, né, todo o comércio em si, ele é comportamental, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a gente compra alguma coisa por um determinado comportamento, né? Vamos botar em exemplo os 26. No 26 a gente tem Copa e eleições. O comportamento do consumidor muda nessa época. Vamos botar pra gente aqui, a gente prospecta clientes pra eles fecharem com a gente. Muitos têm uma objeção que é da Copa e das eleições. Eles têm medo de investir porque eles acham que eles vão estar competindo com gigantes do mercado. Vão estar competindo com a FIFA, vão estar competindo com o Lula e com o Bolsonaro, né? E aí por isso eles não vão ter espaço de mercado. O que é uma mentira, é um mito, cara. Porque vamos botar, tudo bem, vão ter muita gente anunciando e a gente vai acabar tendo que dividir um espaço, sim, normal. Só que o tanto de gente que tem esse pensamento e tem medo e tira o seu lugar do leilão, tira seu lugar da plataforma, faz com que o leilão fique muito mais barato. Eu tô gravando aqui, vamos botar numa DJI Osmo, um iPhone. Se eu quero vender iPhone, e as lojas de iPhone tiram o produto deles da loja virtual de anúncios, o leilão pra vender iPhone fica muito, muito mais barato. E aí é por isso que faz sentido a gente investir, porque vai trazer ali um senso, vai trazer um leilão muito mais barato, vai ter muito mais oportunidade. A gente tem menos gente investindo do que traz oportunidade. Então, enquanto a gente vê muita gente tendo um comportamento de medo, o medo traz um comportamento de oportunidade. Então, a economia é movida por comportamentos. Isso é um negócio interessante, né? Muitas vezes a gente quer vender pra alguém, e isso que a gente aplica nos nossos treinamentos comerciais da empresa. A gente quer vender pra alguém, a gente acha que a gente vai vender pra essa pessoa pelos nossos motivos. Então, eu vou vender pra sei lá, um dentista, porque eu sei que o meu método vai fazer ele vender mais. Só que é isso que ele quer. Ou, por exemplo, eu sei que anúncios online dão certo, eu sei que treinamento comercial é importante, eu sei que cultura comercial é importante, mas é isso que ele entende? Ou ele entende que o que importa pra ele são a agenda dele cheia todos os dias, né? Qual que é o motivo dele investir? O motivo dele investir é porque ele quer agenda lotada. O motivo dele investir é porque ele quer trocar de carro. O motivo dele investir é porque ele tá pra quebrar e ele precisa mudar o jogo. Então, se você bate nos seus motivos, anúncio online é bom, cultura comercial é importante, a gente aplica treinamento comercial, se a gente vende pelos nossos motivos, a gente não vai conseguir vender. Então, a gente sempre tem que vender e olhar pros motivos do cliente. Eu quero trocar de carro, eu quero dar conforto pra minha família, eu quero ter agenda lotada, eu quero ser referência. Então, às vezes, os nossos motivos que a gente venderia não são os motivos que o cliente compraria. Isso é uma técnica de vendas, a gente fala tanto de técnica de vendas maravilhosa, porque a gente tem que entender quais são os motivos que o nosso cliente compraria daquele produto e basear o nosso processo comercial nesses motivos. Isso é uma aula de vendas, tá, rapaziada? Isso é uma aula de vendas. Então, por que alguém compra alguma coisa? Sempre pelos motivos dela. Por que eu comprei essa câmera? Porque eu queria que a minha criação de conteúdo, aqui pro YouTube, tanto para redes sociais, fosse tão relevante que o funil de social selling, que é a venda pelas redes sociais, funcionasse tão bem para a gente conseguir fazer captação de clientes com um CAC próximo de 0 ali. Não foi porque essa câmera tem um gimbal muito bom, não é porque ela é extremamente portátil, eu consigo mexer aqui e aqui, não é porque ela vem num kit de criador, não é por nada disso. Eu comprei porque eu queria um funil de social selling, então eu comprei pelos meus motivos. Se você falasse pra mim que a lente dela é de tantos milímetros, ela tem tanto e não sei o que lá, eu não compraria por esses motivos, perfeito? E ali qual que é a ideia? Outro ponto, outro trick de venda muito interessante é, toda venda, ela primeiro acontece emocionalmente e depois nosso cérebro busca motivos racionais para que aquela venda faça sentido.
Vou explicar. Essa câmera ela vai me trazer... eu quero começar a produção de conteúdo, tá? A produção de conteúdo vai me gerar dinheiro, clientes, relevância. Esses são meus motivos emocionais, tá? Então, pô, eu quero porque o meu coleguinha tá fazendo, então eu quero ser igual, eu quero produzir, eu quero ser famoso, eu quero ter relevância, eu quero dinheiro. São meus motivos emocionais. Agora, os meus motivos racionais para comprar essa câmera, né? Pô, a câmera vai me ajudar nisso. A câmera vai facilitar a minha entrada, sendo que eu poderia muito bem gravar tudo isso com o meu celular. Entende? Então, por que eu compro uma câmera? Eu quero a câmera, eu quero essa câmera, mas eu compro a câmera pelos motivos emocionais. É tão legal ter uma câmera, é tão mais profissional pra mim, eu me sinto melhor tendo essa câmera, é bacana eu ter essa câmera, ela me faz sentir bem. E agora, quais são os motivos racionais? Aí eu vou tentar trazer motivos racionais para que eu compre. A câmera vai me ajudar a gravar. Aí eu posso rebater, mas o celular também. Tá, mas o celular ele não tem não sei quantos bits, ou tantos megapixels, ou ele não tem um gimbal. Visto que antes eu falava que isso não importava. Esses não eram os meus motivos. Então eu já comprei na minha mente. Emocionalmente eu já comprei. Agora eu tenho que achar motivos racionais para comprar. Para quando, por exemplo, a minha mulher contestar, eu tenho que falar para ela. Não é por isso, para aquilo, tá? Então, toda venda ela acontece emocionalmente e depois ela acontece racionalmente. É aquilo que o pessoal fala. As pessoas elas só compram uma coisa por status ou por medo. Essa compra aqui foi por status, tá? Eu poderia muito bem gravar com o meu celular, mas eu preferi ter o status de ter uma câmera, ter a sensação dentro de mim de ter a câmera, de gravar, de ter uma coisa mais profissional, disso aqui me dá o tesão de gravar com mais, mais vontade mesmo, né? Agora, também poderia ter sido por medo. Vamos botar que o meu celular é um celular ruim. iPhone não é ruim, mas vamos botar que eu tenho um Android ali, um Motorola que não grava bem. O meu medo desse conteúdo ser ruim faz com que eu compre a câmera, tá? Então eu tenho medo do meu conteúdo ser uma merda. Então aí eu compro a câmera, tá? Ou eu quero ter o status de ter uma câmera, eu compro a câmera. E aí depois na minha cabeça eu vou inventar motivos racionais que não são mentira, mas eu tenho que criá-los na minha mente para justificar a compra, tá? Por exemplo, o meu cunhado está no Paraguai, eu pedi para ele comprar uma ZV-10 Mark II para mim lá. É uma outra câmera. Por quê? Porque aí minha namorada me perguntou, por que você vai comprar outra câmera? Você já tem essa. Falei, cara, mas aí é porque eu tô começando a gravar vlogs, então são motivos diferentes de câmeras. O real motivo é o quê? Eu assisto o Educoff, vejo ele gravando, como é tão profissional os vídeos dele, e eu quero ter um vídeo igual. Aí os motivos racionais que eu invento na minha mente. A Osmo, ela tem gimbal, então se eu mexo rápido assim, ela demora um pouquinho pra vir, não é tão rápido, ó, tá vendo? Não é tão rápido quanto eu tenho um celular e tchuk, entendeu? Então eu já dei uma objeção, eu poderia gravar com o meu celular, mas não, eu quero comprar uma câmera. A câmera vai me gerar o quê? O status de alguém ver eu gravando e falando assim, cara, aquele cara é criador de conteúdo, aquele cara, ele é profissional, né? Ou eu vou conseguir criar uma coisa melhor, ou eu vou, por exemplo, ter uma webcam melhor que eu vou usar como câmera, né? Então são todos, pra mim, os motivos foram todos de status, perfeito? A mesma coisa vai para um carro. Você compra um carro por quê? Por status ou por medo? Pode ser pelos dois. Por status, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter mais conforto, eu quero, enfim, várias coisas. Ou por medo. Eu chego atrasado nos meus compromissos. Eu ando de bicicleta, a pé, e eu acabo chegando atrasado. Então isso aqui são alguns pontos de venda, tá? A gente tá aqui em Araçatuba agora, visitando um cliente ali, o Lucas tá ali conversando com ele ali, visitando. Eu acabei ficando aqui para gravar alguns conteúdos para vocês, mas são alguns pontos muito importantes que a gente tem que levar em consideração. A gente sempre fala de vender, eu vou vender o meu serviço, só que a gente raramente pensa no porquê a pessoa compra aquele produto, né? A gente olha numa ótica muito rasa, do tipo, vamos botar, o Lucas ele é advogado, por que alguém contrata um advogado? Porque ela tem um problema e se ela quiser advogado, ela procura. Só que o advogado também tem que ser vendedor. Assim como o corretor de imóveis tem que ser um vendedor, assim como eu que sou um dono de uma empresa de aceleração comercial tem que ser vendedor, assim como o meu CTO tem que ser vendedor, assim como o meu gestor de tráfego tem que ser vendedor, né? Assim como todas as profissões, tem que haver o senso de venda, porque você tem que meio que entrar na mente do cara, isso a gente faz com um diagnóstico muito aprofundado, entender o que esse cara quer, por que ele precisa do meu serviço e como eu sou solucionador dele, e a partir disso, ofertar da melhor forma, cutucando ali alguns buracos de bala, algumas feridas, algumas dores, né? Isso chama-se condução. Normalmente algumas pessoas vão falar que é spin selling, que é bunch, que é não sei o quê, mas venda no final da conta, a partir de todas as milhares de técnicas que existem, qual que é a melhor?
é a condução. É você conduzir o seu cliente a expor as dores dele para você, de modo que você consiga fazer um diagnóstico aprofundado do porquê aquelas dores existem, aí isso requer um conhecimento técnico, né? Pegar essas dores para soluções que você tem, como as suas soluções ajudam aquele cara e incisivamente mostrar, eu tenho isso ajuda a sua dor, nesse momento, para resolver tal problema futuro. E pronto. E aí entra naquela frasezinha chata de faz sentido pra você e fecha negócio, né? Então, pô, Pedro, qual é a melhor técnica de vendas que existe? Cara, é a que você consegue fazer conduzindo o seu cliente até o fechamento, tá? Não existe nenhuma técnica de vendas perfeita, nem a ideal, nem nada do tipo. Existem muitos tipos para cada momento, para cada coisa, para cada situação, mas qual é a melhor? É a que você consegue fazer, é a que você consegue desempenhar para que conduza até a venda, até o fechamento. O que é mais importante numa relação comercial é a venda, é o aperto de mãos. É no final a gente falar, a gente fez negócio e tanto você quanto eu tivemos uma relação mútua de ganho. Nós dois saímos felizes dessa negociação. Isso é o ápice da venda, né? Isso é o petit gâteau da venda. É isso. Pessoal, eu vou dar uma rolezada por aqui, conversar ali com alguns clientes, bater um lero, e assim que eu tiver a oportunidade de trazer mais algum conteúdo pra vocês, eu trago. Mas, cara, de praxe, eu gostaria de agradecer vocês que assistem aqui a gente, vocês que estão sempre conosco por aqui, que estão apoiando a criação desse canal e desse Instagram, que vai virar um corte daqui a pouco. E peço de fato que, se você sentir no seu coração que isso agregou de você de alguma forma, que você faça ali um comentário, dê uma inscrição e compartilhe esse vídeo. Fechou? Pessoal, muito obrigado, é um prazer estar conduzindo esse conteúdo pra vocês e espero que vocês sejam nossos parceiros futuramente e colegas de profissão. Fechou, rapaziada? Obrigadão, forte abraço e até o próximo vídeo.